que ele, na sua dogmática, no volume 2, propõe uma bela de uma heresia, inclusive, não é? Ele caprichou, inclusive. E aí vem a pergunta: Jesus foi criado? Nos dias de hoje, meus irmãos, existe aí um grupo, e é um grupo aí considerado uma seita por todos nós, não é? Seita é exatamente quem não tem a leitura adequada ou a leitura bíblica acerca de Jesus. Quem assim não professa tal qual a Bíblia o apresenta é considerado seita, e por isso aí os testemunhas de Jeová são uma seita, não é? Exatamente porque eles têm essa visão. E segundo a doutrina dos TJs aí, não é? Jesus foi a primeira criação, ele é o objeto primeiro criado por Deus, não é? E dessa maneira, portanto, sendo criado, ele não é parte da Trindade, mas ele é algo diferente, ele tem uma natureza diferente, como nós vimos na semana passada, muitos outros grupos que anunciavam isso, não é? Que Jesus, ora, não tinha divindade, ora, ele tinha divindade, mas não tinha humanidade, ora, ele era um mix dos dois e se tornou uma espécie de um híbrido, ora, ele não era nenhum nem outro, era uma terceira forma, um terceiro elemento. Então, essas heresias todas foram tratadas, mas persiste até os dias de hoje. Então, a questão acerca de que se Jesus foi criado ou não, na perspectiva dos TJs, Cristo é uma criatura e ele foi a primeira das criaturas. E eles vão ter, né, bases para a sustentação dessa definição, das quais também nós vamos estudar um pouco aqui hoje. Por isso, meu desafio de passar por tudo isso aqui, né? Essa é uma imagem de uma das revistas que eles distribuem aí, chamada Sentinela. Eu acho que você já deve ter tido contato com alguma delas aí, recebido alguma visita de TJ na sua casa pela manhã, e a proposta dessa, inclusive, era exatamente quem realmente foi Jesus Cristo, não é? Então, é uma apresentação herege, não é? Eles são aí hereges, então, e a sua proposta de visão acerca de Jesus, a sua, então, cristologia, segue a linha do arianismo. Não confunda arianismo com os alemães, né? Não são os arianos alemães, mas aqueles que criam num sacerdote aí católico, não é? Chamado Ário, e que propagava exatamente isso, que Cristo era uma criatura, não é? Ele teve um princípio. Então, isso não condiz com os ensinamentos bíblicos. Então, a resposta para essa pergunta é não, Jesus não foi criado, isso é uma heresia. Afirmar que Jesus foi criado é uma heresia. E nós vimos na semana passada, houve uma dúvida da minha digníssima esposa, e eu penso que talvez tenha ficado na cabeça de alguns dos irmãos e às vezes não tiveram oportunidade para perguntar, né? Então, nós vamos avançar um pouquinho acerca disso, exatamente esse texto, não é? Que foi abordado na semana passada. Essa heresia, inclusive, que tem origem lá no quarto século, né, da nossa história, ela foi refutada no Concílio de Nicéia. Nós estudamos o Concílio de Calcedônia, que foi em 451 depois de Cristo, na semana passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Concílio de Nicéia, que foi responsável, inclusive, por refutar, não só refutar a proposta de Ário, de que Jesus era uma criatura, um ser criado, mas como também o excomungou da igreja. Então, o Concílio de Nicéia aconteceu em 325 depois de Cristo, e ele foi convocado pelo próprio imperador, é o que rege a história, pelo menos, né? O Constantino, este que torna oficial, inclusive, a fé cristã como fé oficial do Império Romano. E ele percebe essas discussões todas e ele convoca, então, um concílio para que se organize isso e as disputas, não é, ideológicas ou teológicas tivesse um fim. E o resultado, não é, desse concílio é um credo, e é o credo de Nicéia, ou melhor, exato, o credo de Nicéia, como ele é conhecido, e ele está muito próximo daquilo que é o credo apostólico. O credo é uma declaração de fé, uma declaração de crença, não é? São os estabelecimentos e pontos da sua
crença. E aí, quando nós ouvimos o credo apostólico, eu penso que os irmãos, principalmente quem tem origem aí católica, deve se lembrar do creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, etc. Não é? Isso é o credo, ou um sumário, não é? Um resumo do credo. E no credo de Nicéia, houve ali algumas definições muito importantes. Eu trouxe um trecho, o credo é muito maior do que isso, eu trouxe um trecho que é exatamente o que nos interessa aqui. O credo diz o seguinte: cremos em um só Senhor. Antes já tinha dito que creem em Deus, sendo Deus referente ao Deus Pai. Cremos em um só Senhor, Senhor Kyrios, a palavra em grego, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai. E o que quer dizer o unigênito do Pai? Que é da mesma substância do Pai. E aí vem as defesas, não é? Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. E aí é uma afronta direta ao discurso ariano, não é? Do arianismo, consubstancial ao Pai, e por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra. E o credo continua. Este trecho trata exclusivamente da segunda pessoa da Trindade, é o nosso foco aqui de estudo, por isso ele foi aqui levantado. Tem duas observações acerca do credo, e esse credo é mantido até hoje. Em 381 houve outro concílio, e que, de maneira ligeira, fez modificações ao credo, este de Nicéia, e que persiste até hoje. Essa é a visão ortodoxa no que se refere à cristologia, tá, meus irmãos? Então, quando nós falamos em ortodoxa, é o caminho reto, é o caminho, não principal, digamos assim, da crença cristã, independente, não é, todos aqueles que professam a fé em Cristo. Então, há aqui um só Senhor, ou seja, é uma pessoa só. Nós vimos na semana anterior que havia quem dissesse que Jesus era uma pessoa sendo uma pessoa divina e uma outra pessoa sendo uma pessoa humana. Duas pessoas. Nós vimos que não é isso que a Bíblia apresenta, é uma única pessoa, o Senhor Jesus, e que tem duas naturezas, chamada de união hipostática, ou seja, na sua essência ele tem duas naturezas. São duas coisas distintas que não se misturam e não se confundem, mas que coexistem numa única pessoa, e isso é o que nós chamamos, não é, de segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, que é Deus e é homem, 100% uma natureza, 100% outra natureza. Por isso cremos num só Senhor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Filho de Deus, obviamente, apontando aqui a sua deidade, ou seja, a sua divindade, apontando aqui para que ele é tal qual é Deus. A grande questão do concílio era exatamente essa, de defender a natureza divina do Senhor Jesus. Por isso, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, e quando se usa unigênito, nós vamos estudar ao longo da noite, muitas pessoas criam a expectativa ou desenvolvem no pensamento a questão da criação. E nós vamos encontrar aí ao longo da exposição que unigênito e primogênito, além de referirem-se a isso também, a proposta é diferente. A palavra unigênito vem de monogenes, e nós vamos entender o que é isso no grego, monogenes, não é? Então, ele é gerado unigênito do Pai, quer dizer o quê? Essa afirmação indica que Jesus é da mesma substância do Pai. Quando ele fala aqui, não é, unigênito do Pai, a palavra aí é homousion. Nós já vamos entender o que isso quer dizer. Mas, basicamente, ele é da mesma essência. Por isso o credo diz, Deus de Deus, ele é tão Deus quanto Deus, ou seja, uma coisa só, é a mesma natureza. Luz de luz, porque há uma tentativa dos bispos, não é, que regeram isso na ocasião, de demonstrar que não há como separar uma coisa da outra.
Não se separa luz de luz, a luz é luz. Então, assim como o Pai é luz, o Filho é luz, é uma única natureza. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e aí vem a clara e direta refutação no Concílio de Nicéia. Gerado, no sentido do unigênito, nós vamos entender o que isso quer dizer, não criado. Em outras palavras, não é? Eles atacaram diretamente aí ao arianismo, dizendo que Cristo não é criado. Portanto, a afirmação do credo é biblicamente consistente. A gente não crê nisso porque o credo disse que é assim. Isso não é um dogma. Isso é Bíblia. Nós temos diversos textos que vão endossar e nós vamos, não é, passar por eles ou os principais ao longo da noite. Então, o tema central aí do Concílio de Nicéia foi dizer exatamente isso. Ele é gerado, mas não criado. Então, os testemunhas de Jeová realmente se perderam aí nas suas heresias e não encontraram, não é, amparo ao longo do tempo, se isolando. E, assim como eles, também existem outros grupos que pensam dessa maneira, e são coisas realmente terríveis e que destoam de maneira grosseira do texto sagrado. Então, o que o Concílio de Nicéia quis dizer é exatamente isso: gerado, mas não criado. A palavra por trás disso é consubstancialidade, é consubstancial, quer dizer, compartilha da mesma substância. Parece difícil a terminologia, são às vezes palavras não comuns no dia a dia, mas cujo significado e compreensão são bastante simples, não é? E isso é muito importante que a gente entenda e acentue adequadamente, porque nós vamos chegar ao final da exposição e entender, mas que tanta coisa tem acerca, não é, dessas questões. Qual o problema do sujeito pensar que Cristo foi criado? Qual é o problema dele não entender que Cristo foi criado? O que isso impacta, não é, de maneira prática na vida das pessoas? Bom, consubstancialidade é o fato de que Jesus, ele é eternamente gerado. É essa a questão. E o gerado, no sentido do unigênito, não é de criação, é geração na demonstração de que a sua natureza é igual à do Pai, a sua condição é igual à do Pai. Nós não estamos falando de hierarquia, nós não estamos falando de como é na igreja. Nós vemos aqui que a segunda pessoa da Trindade, na natureza humana, ela se sujeita ao Pai, mas não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando agora da Trindade, da natureza da segunda pessoa, na natureza divina da segunda pessoa da Trindade. Então, tem que se separar as coisas. Lembra, o Concílio de Calcedônia impede, não é, com as suas definições, e que são bíblicas, de que se confundam as naturezas, não pode misturar. Nós estamos falando agora da segunda pessoa da Trindade, na sua natureza divina. Ele é consubstancial com o Pai. Isso quer dizer que ele é eternamente gerado, ele não tem começo e ele não tem fim. A sua natureza é exatamente igual ao Pai, ele tem a mesma substância do Pai. Essa palavra ou expressão, a mesma substância, vem do grego homoousion. E a sua palavra, ou melhor, a sua definição, vem de junção de duas palavras. Homo, que quer dizer a mesma, não é? Uma coisa equivalente, não é? Pares, ou seja, são iguais. E ousia, que é na palavra conjugada, vai para ousion, não é? Ousia, que quer dizer essência. Portanto, Jesus tem a mesma essência, e essa palavra é aplicada no credo, e que traduz-se por consubstancialidade. Jesus é consubstancialmente igual ao Pai, compartilha da mesma essência. E não só Jesus, mas a Trindade. E aqui tem uma imagem, meus irmãos, esse desenho aí que simboliza a Trindade, eu não tenho aqui a referência de quem o fez, se é um símbolo usado aí pela história, diferente do peixinho e outros símbolos, né? Esse eu não sei, mas eu achei bastante oportuna, né, a descrição que ela faz da Trindade. Você note aí que são três iguais, não é? E juntos, unidos, não é? Nessa aliança. O nosso Deus é uma comunidade, é um único Deus, não é? Manifestado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é?
Este é o propósito do Concílio de Nicéia. É dizer exatamente, defender exatamente o que é a Bíblia, o texto bíblico. Refutar as heresias que tentam destruir, não é, a fé cristã, para que se garanta a compreensão da natureza do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui a questão da consubstancialidade. Isso parece muito difícil de se entender, parece um tema aí bastante pesado, não é? E as pessoas podem falar, puxa vida, que coisa, não entendi nada. Houve um outro teólogo, e este bem mais conhecido, chamado C.S. Lewis, não é? Se você já ouviu as Crônicas de Nárnia, se você já leu ou assistiu o filme, ele foi o autor, não é, das Crônicas de Nárnia. Ele, falecido em 1963, ele escreveu num dos seus livros, chamado Mero Cristianismo, na página 157, uma definição do que isso, que o Concílio de Nicéia expressa dizendo luz de luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Demonstrando a sua consubstancialidade, ou seja, gerado, não criado. E aí, C.S. Lewis, abre aspas, aqui é uma extração de um trecho do livro, ele diz o seguinte, em palavras bem simples para leigos, para gente que não quer entender o que é consubstancial, que não quer entender o que é homoousion, não quer entender nada disso, ele diz lá, quando você gera alguma coisa, você gera algo da mesma natureza que a sua. Por exemplo, homens geram bebês humanos, um castor gera pequenos castores, um pássaro vai gerar ovos e que esses ovos depois se tornam pequenos pássaros, ou seja, é tudo da mesma natureza, é isso que ele está tentando demonstrar. Mas quando você cria, portanto, geração é uma coisa, criação é outra. Mas quando você cria algo de natureza diferente da sua. Um pássaro, por exemplo, que gera outros pássaros, mas ele cria o seu ninho. O ninho não é da natureza do pássaro. O ninho é uma criação do pássaro. O pássaro vai lá e fomenta o ninho dele lá. O castor, não é? No exemplo que ele dá, ele vai criar barragens. O castor gera outros pequenos castores, mas ele cria barragens. Ele pega lá as madeirinhas e vai pondo, não é? Aqui, eu penso que no Brasil não tem a castor, eu não sei, não conheço. Acho que isso é muito mais comum, pelo menos nos desenhos, era no Pica-Pau e outros que eu assistia quando pequeno, mostrava lá os castores fazendo represas, não é? Represando correntes de água, e eles, com barro e com madeirinha, eles montavam barragens mesmo, não é? Então, o castor, apesar de gerar pequenos castores, ele cria uma barragem, que não é um castor, entende? É isso que ele está falando em palavras simples. E o homem, que gera bebês humanos, não é? Ele cria sistemas sem fio, e a gente tem que entender aqui que C.S. Lewis escreve isso há mais de 80 anos, não é? Ou há cerca de 80 anos, então acho que ele, quando fala sobre sistemas sem fios, ele estava falando de rádios, não é? Mas, enfim, o rádio, ou o sistema wireless, como a gente conhece aí, a rede Wi-Fi, né? Isso não é da natureza humana, isso é uma criação, né? Essa é a distinção que ele está dizendo. Então, Jesus não pode ser criado porque ele tem exatamente a mesma natureza do Pai. Não faz sentido pensar em algo diferente disso. Mas há insistências ainda nessa questão, não é? Então, ele traz aqui em palavras simples exatamente a proposta para o entendimento do que é essa questão da criação. E onde, então, está o grande problema? O problema, meus irmãos, está presente no seguinte: a compreensão de que Jesus foi criado conclui, então, que Jesus não é Deus. Logo, se ele é criado, ele não é da mesma natureza. Assim como seres celestiais não têm divindade, assim como seres humanos não têm divindade, assim como o universo e toda a criação não têm divindade, mas são frutos da obra criativa do Criador, portanto, não é? Se Jesus também é criado, é um ser criado, ele não é Deus, logo ele não é Deus. Conclui isso, não é, por obviedade, não é uma questão lógica simples. E se ele não é Deus, se Jesus não é Deus, logo não tem salvação. Então, o ponto central de tudo isso não é um besterol, não é para você ficar perdendo tempo, vou ficar discutindo teologia com o sujeito que pensa que não é. Não, é porque se ele é criado, ele não tem a mesma natureza. E se ele não tem a mesma natureza, simplesmente não tem a possibilidade
necessidade de que houvesse salvação. E isso é uma coisa bastante interessante para que a gente veja. Eu trouxe aqui dois textos para a gente avaliar essa questão, porque o primeiro dos pontos é que a divindade de Cristo e a sua obra redentora, ou seja, o que trata a cristologia, a pessoa de Jesus e a sua obra, elas são interligadas 100%, não tem como separar uma coisa da outra. Portanto, se Jesus não fosse Deus, não haveria a obra da cruz. Ele poderia, inclusive, ter seguido e ser crucificado, mas seria apenas mais um homem sendo crucificado e crucificado pelos seus próprios pecados, sem efeito nenhum. O fato dele ser Deus traz um efeito exatamente que é o que promove a redenção. Colossenses, no capítulo 1, os versos 19 a 20, eu trouxe aqui uma citação, esses versos, não é? A partir da tradução da NVI, talvez se a sua for outra, você pode encontrar aí talvez alguma diferença. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versos de 19 a 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E aqui é uma referência direta, obviamente, à sua divindade. E por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas. Ora, como é que um homem poderia reconciliar Deus consigo mesmo? Somente Deus é capaz de fazer isso consigo mesmo. Então, aqui a obra de Jesus, ela intrinsecamente está ligada com a sua divindade. Ela não teria efeito se qualquer outro homem, como, por exemplo, foram crucificados aí alguns dos apóstolos, como Pedro, de ponta cabeça, por não se achar digno, entre outros, não é? Discípulos e tantas outras pessoas que foram crucificadas e, de repente, até de maneira injusta. Mas o fato é que eles não promovem redenção da raça humana. A de Jesus, sim, porque esse gesto de Jesus reconcilia, não é? Consigo, ele, consigo mesmo, todas as coisas, não é? Verso de 19 a 20 do capítulo 1 de Colossenses. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, ou seja, é um evento cósmico e que abala toda a criação. Inclusive daquilo que se vê, quanto também daquilo que não se vê, que nós simplesmente não vemos e nem conheçamos, não é? Tanto as coisas que estão no céu, quanto as que estão na terra, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, existe a divindade e existe o sangue. Deus não tem sangue. Quem tem sangue? É a segunda pessoa da Trindade na sua natureza humana. Então, a obra da redenção está diretamente ligada à divindade. Se Deus, ou melhor, Jesus, não fosse divino, não fosse Deus, simplesmente o ato da cruz não teria efeito nenhum. O segundo texto que também trata sobre isso é em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, e que vai dizer que sem exatamente a deidade, a redenção pelo sangue, a obra pelo sangue não existiria. Em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, vai dizer o seguinte, que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Essa palavra ser é a hipóstasis que nós vimos na semana passada, e é daí que vem a expressão de união hipostática, porque a expressão exata do ser de Deus é manifestada em Cristo, e Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana. E ele, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E aqui, obviamente, não é um homem, não tem essa palavra poderosa, é Deus aqui. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ou seja, a remissão pelo sangue, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, ou seja, veja como está interligado e uma coisa não se separa da outra. Apesar das naturezas não se misturarem, as duas, não é, demandam ou são demandadas para efeito da redenção. Então, se Jesus foi criado, ele logo não é Deus, não sendo Deus, portanto, não existe salvação. Então, se fosse verdade o que dizem aí os testemunhos de Jeová e tantos outros que também assim acreditam, simplesmente nós estaríamos no mesmo lugar que estávamos antes de Cristo, quer dizer, mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, e tudo que a Bíblia diz acerca de salvação, ressurreição, etc., simplesmente não existiria. Isso tudo seria uma farsa. Então, note, meus irmãos, que é um dos pontos centrais da fé cristã.
Qual é o problema de pensar nisso? É porque você desmonta, não é, todo o racional bíblico, tirando esse elemento. Então não tem como tirar, e não tem como tirar não é porque a gente é teimoso e quer deixar lá, é porque Deus assim fez, é assim. E aí vem, não é, aqueles que são, obviamente, guiados pelo príncipe desse mundo tenebroso, com o objetivo exatamente de buscar tirar as credenciais, não é, do texto sagrado, e atacam a essa questão da pessoa de Jesus. Então, cristologia tá em voga há muito tempo, são discussões que se sucedem, não é? E nós vimos recentemente, inclusive no meio batista, um pastor aí, de bastante expressão em mídia, e também no meio batista, não é? E na Batista brasileira, não é nem na nacional, que é outra história, na Batista brasileira, falando coisas como ressignificação da Bíblia e outras coisas, ou seja, isso tem raiz na teologia liberal, que tenta exatamente tirar os fundamentos principais da fé cristã. Então, isso é uma heresia e precisa ser refutada. Se você ouvir alguém dizendo que Jesus foi criado, ainda que na intenção de explicar o unigênito, a palavra unigênito, preste atenção e alerte, porque isso é herético, e não só herético, como não é, busca um único objetivo, desconstrução, não é, das verdades bíblicas. Então, este é o problema, e este é o grande problema que nós temos. Então, quando nós falamos sobre o unigênito do Pai, é importante que a gente veja, lá em João 3,16, eu penso que é o texto, ou um dos textos mais lidos da Bíblia, se não for o mais lido na Bíblia, mundialmente falando, não é, e de todos os tempos, porque ele, de uma maneira bastante resumida, ele traz a pregação do evangelho inteiro. O que diz lá em João 3,16? Eu penso que todos sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este unigênito, o que é que essa palavra quer dizer? Quando nós olhamos para isso, nós pensamos, bom, é filho único, não é? Está dizendo que ele é o filho único. Então, se nós pensarmos aí, por exemplo, aí em Osasco, nós temos que eu me lembre agora, eu ia usar o exemplo do Cleiton, mas o Cleiton já não é mais. Mas o Douglas e a Patrícia, eles têm a Clarinha. É filha única. Eles não têm outra filha, só tem um, não é? Então, o sentido de unigênito também se aplica a essa finalidade, de explicar, por exemplo, que a Clarinha, ela não é só a primogênita, como ela é a unigênita. O sentido do primogênito que indica que é o primeiro de muitos. Então, como não tem outro, ou primeiro, pelo menos mais de um, não é? Como não tem outro, a palavra certa a se usar seria unigênito, no sentido de filho único. E a Bíblia usa essa palavra unigênito, a sua palavra por trás em grego é monogenes, e genes se escreve como genes, não é? Mono, você entende, é um só, é único, é exclusivo, não é? Monoteístas, um único Deus, não é? A palavra mono a gente entende. E genes ou genes, ela vem de espécie, de tipo, de classificação. Então, a palavra indica não só que só tem um filho, ou único filho, como é em outras situações que a palavra monogenes é aplicada na Bíblia. Essa palavra é usada, salvo engano, 9 vezes no texto sagrado. 5 das 9 são só sobre Jesus. Falam exclusivamente de Jesus. E o sentido todo é indicar que ele é o Filho de Deus, ou o Filho único de Deus. E o propósito disso, muitas pessoas pensam na geração, na criação, não é? Como uma criança que é gerada, ela tem um início, ela começou. Se no ventre, se a partir do seu nascimento, se a partir de tantos meses, aquela discussão até que entra em abortamento, né? Se a criança já é uma criança ou não é, etc. Pensa-se sobre isso. Mas a proposta de monogenes é dizer que é o único daquele tipo. Não só que é filho único no sentido de que é um filho gerado. Então, o que é que unigênito, no João 3,16, está querendo dizer?
Porque nas outras aplicações da palavra monogenes, que nós encontramos no texto sagrado, vai se referir a filho único e né, no sentido, por exemplo, de geração, como Abraão gerou Isaac. Se você vê o começo dos evangelhos aí, tem 2 deles que trazem a genealogia. E fulano que gerou fulano, gerando e fulano. A palavra aí, não é, que em inglês é beget, ou numa das suas traduções begotten, essa palavra é exatamente a aplicação, não é, da geração, nesse sentido que vem à nossa mente. Um filho gerado. O propósito lá é indicar que ele é o único daquela condição. Unigênito do Pai, tal qual está no credo de Nicéia, tal qual está no texto sagrado, em todas as citações acerca de Jesus, não indicam a sua criação, mas indicam a sua condição. Quer dizer que somente Jesus desfruta deste relacionamento com o Pai. Ele é o único filho que desfruta da mesma natureza que o Pai. Ele é o único da mesma essência. João também vai dizer, o Evangelho de João, que nós todos, não é, que cremos em Cristo, fomos chamados, não é, pelo Senhor, segundo a sua boa vontade e a sua eleição. Quando do seu chamamento, nós que cremos em Cristo pela graça, nós também temos a prerrogativa de sermos chamados filhos de Deus. Este filho de Deus é filho de maneira diferente, tal qual é o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Nós aqui, filhos por adoção. Gerados em quem? Gerados em Cristo. É o que vai dizer o texto em Efésios, no capítulo 2. Há também aqueles que dizem, não é, nós não somos criaturas de Deus, porque criatura mesmo, criado foi Adão e Eva. Nós somos gerados a partir dessa criação, né? Você que está em Cristo, você também é feitura da mão de Deus, é o que a Bíblia vai dizer em Efésios. Ela vai dizer que nós somos feituras da sua mão em Cristo para que se cumpra as suas boas obras que ele, da eternidade, não é, já havia determinado para que nós praticássemos. Efésios 2, no capítulo 2, não é? Verso 10, ele diz exatamente isso. Então, nós também somos criados, mas não criados da mesma maneira, não é? Que foi criado ali Adão e Eva, mas de uma maneira diferente. E é isso que nós estamos vendo. Portanto, o unigênito se refere à condição exclusiva, única, e que só Jesus tem e desfruta. Isso não quer dizer que ele teve um princípio, não quer dizer que ele teve um início, quer dizer tão somente da sua única e exclusiva condição. Isso não trata da sua criação, mas trata exatamente, não é, da sua condição. Porque se Jesus é Deus, Deus não tem princípio e Deus não tem fim. Deus é eterno. Jesus sendo Deus, logo como Deus, ele não tem princípio e não tem fim, ele é eterno. E aí, a pergunta que foi feita na semana passada, eu disse que eu trataria depois, era exatamente sobre a primogenitura. O texto que nós lemos lá em Colossenses, vá lá comigo, não é? Colossenses no capítulo 1. Abra aí a tua Bíblia, meu irmão. Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ver dos versos de 15 em diante. Eu penso que você já está com a sua Bíblia em mãos e já localizou, então eu vou seguir com a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 15, Colossenses 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele é a imagem do Deus invisível. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, como homem, é a imagem de Deus, quer dizer, Deus tem braços, tem dedos, tem orelhas, tal qual Jesus teve na sua segunda natureza, a natureza humana. Não, o que aqui Paulo está dizendo é que ele expressa exatamente a imagem de Deus. Quando você olha para o filho, você está vendo o pai. Quando você vê a reação do filho, você vê a reação do pai. Quando você vê o ensino e a doutrina do filho, você está ouvindo o ensino e a doutrina do pai. É isso que ele está dizendo. Porque Deus é invisível, você não vê. Mas no filho, ele se torna visível. Ele se revelou através do filho. É isso que Paulo está dizendo aqui, de maneira simples de entender. E aí ele continua dizendo,
o primogênito de toda a criação. Primogênito pressupõe que ele é o primeiro, não é? E aqui, primogênito não está indicando exatamente a criação, mas está citando a sua condição mais uma vez. Aí alguém pode dizer, pastor, mas o senhor está forçando o texto aí. Não estou, porque a continuação vai dizer exatamente isso. Acompanha aí comigo. Ele diz, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não tem como ele ser um ser criado, sendo que ele tem a prerrogativa criativa que só Deus tem. Só Deus é criador. Então, ele cria todas as coisas. Ele foram criadas todas as coisas. O que o texto está dizendo quando ele é primogênito é que ele tem a proeminência, ele tem o domínio sobre tudo, ele é antes de tudo, é isso que está dizendo. Não fala da sua criação. Não é isso que o texto está tratando. Por isso ele diz, verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas, não é? Nos céus e na terra, e o finalzinho do versículo, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A mesma coisa foi dita pelo apóstolo João no seu evangelho, dizendo mais ainda, que não só nele foram criadas todas as coisas, mas que sem ele não existiria nada. Então, como pode o Criador ser criatura? Não faz sentido algum. Por isso, o propósito aqui não é este. Inclusive, nós encontramos o uso e o emprego dessa palavra aqui de primogênito na Bíblia. Nós vamos ver, por exemplo, que não é, o direito de primogenitura de Esaú foi trocado, e aí a bênção da primogenitura foi para Jacó. O que aconteceu? Jacó nasceu de novo e agora nasceu na frente de Esaú? Alguma coisa aconteceu para ele ser o primeiro na criação? Não, está dizendo da sua condição. Ele herda, não é, como primogênito, os direitos, a condição, o domínio que tem. É disso que se trata, como foi em outros lugares também que a Bíblia fala. A Bíblia vai dizer também que Israel, um dos versículos, vai dizer que Israel é primogênito de Deus. Ora, como Israel pode ser primogênito de Deus, não é? Sendo que Israel foi iniciado a partir de Abrão, e Israel é o nome que é dado aí a Jacó, não é? O seu nome é trocado, e se trata de Jacó, ou se trata-se do povo de Deus, não é? Como poderia ser, sendo que outras nações já existiam? Então está tratando da condição, não é? E dos direitos de primogenitura, ou seja, da proeminência sobre os demais irmãos. É disso que se trata. Então, aqui, quando fala que ele é o primogênito de toda a criação, é disso que está se tratando. Então, tanto um quanto o outro não se referem à sua criação, mas à sua condição, a como Deus o elevou acima de todas as coisas, que vai ser descrito aí melhor no texto de Hebreus, e nós veremos isso na semana